Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Cálculo 2. Eu sou o professor Tiago de Oliveira e nessa videoaula vamos trabalhar com a área de uma superfície de revolução. Bora lá! Pessoal, o objetivo desta videoaula é apresentar a fórmula que vamos usar para calcular a área de uma superfície de revolução. Então, bora lá! Uma superfície de revolução é formada quando uma curva é girada em torno de uma reta, e nós já vimos isso nas videoaulas anteriores. Essa superfície é a fronteira lateral de um sólido de revolução do tipo discutido nas videoaulas de volumes de sólido de revolução. Ok, nós queremos definir a área da superfície de revolução de maneira que ela corresponda à nossa intuição. Se a área da superfície for um asão, podemos pensar que para pintar a superfície seria necessária a mesma quantidade de tinta que para pintar uma região plana com área asão. Então a ideia aí da área de uma superfície de revolução é pensarmos, de forma intuitiva como que poderíamos, por exemplo, pintar essa área da superfície. Então a ideia é essa. Nós vamos começar com algumas superfícies simples. Por exemplo, a área da superfície lateral de um cilindro circular com raio R e altura h é tomada como asão igual a 2πr vezes h, porque podemos imaginar, o nosso cilindro sendo cortado e desenrolado para obter um retângulo com as dimensões 2πr e h. Então aqui nós temos um cilindro, vamos imaginar fazendo um corte nesse cilindro e em seguida vamos desenrolar esse cilindro e vamos ter essa seguinte figura plana. Então aqui observe que a base é 2πr, que é o comprimento do nosso círculo, e a altura aqui é h. Para calcular essa área, basta multiplicar 2πr vezes h. Pessoal, da mesma maneira, podemos tomar um cone circular com base de raio R e geratriz L. Em seguida, vamos cortar esse cone nessa linha aqui pontilhada e depois planificá-lo para formar o setor de um círculo com raio L e ângulo θ. Observe que esse ângulo θ, ele pode ser calculado pelo comprimento aqui do nosso setor 2πr sobre o raio, que no caso é o L. Então é só imaginar, que é o setor de um círculo. Observe que temos um círculo, O raio desse círculo vai ser o L e o comprimento desse círculo maior seria o quê? 2π vezes o raio. E o raio aqui, no caso, é o L. O nosso objetivo é encontrar a área desse setor circular. E para isso nós vamos fazer o seguinte. A área do setor circular está para o comprimento do setor circular. Assim como a área do nosso círculo maior está para o comprimento do círculo maior. Então, novamente, queremos encontrar a área desse setor. Então, vamos lá. A área do setor é o que queremos encontrar. O comprimento desse setor, nós sabemos que é 2πr. A área desse círculo maior vai ser π vezes o raio, no caso é o L, então fica πl ao quadrado. E o comprimento do nosso círculo maior vai ser o quê? 2π vezes o raio, no caso é 2π vezes o L. Então, nós temos o quê? 2πl vezes a área do setor que queremos encontrar. E isso vai ser igual a 2π ao quadrado vezes L ao quadrado vezes R. Então, a área do nosso setor vai ser 2π ao quadrado vezes L ao quadrado vezes R dividido por 2πl. Então, vou colocar aqui menorzinho, a área do nosso setor. Simplificando, o 2 simplifica com 2, um π simplifica com π, um L com L. Então, a área vai ser π vezes L vezes R. Então, a área do setor é π vezes L. L, no caso, é a geratriz do cone, ou o raio do setor de um círculo. E o Rzinho é o raio do nosso círculo da base do cone, Então, essas informações vão nos ajudar.
Pessoal, uma pergunta importante. E nas superfícies de revolução mais complicadas? Como vamos encontrar essa área lateral, por exemplo? Se seguirmos a estratégia que usamos com o comprimento de arco, poderemos aproximar a curva original por uma poligonal. Então, nós temos a curva original e vamos aproximar essa curva por uma linha poligonal. Ok, quando essa linha poligonal é girada ao redor de um eixo, ela cria uma superfície mais simples, cuja área da superfície se aproxima da área da superfície real. Então, a ideia é girar, essa linha poligonal em relação a algum eixo e vamos ter uma superfície que vai ficar bem próxima da superfície real. Tomando o limite, podemos determinar a área exata da superfície. Então, o processo é muito parecido com o que fizemos anteriormente, para o cálculo de área, de volume e de comprimento de arco. O próximo passo, pessoal, é encontrar a área da superfície aproximadora. E o que seria isso? No slide anterior, nós pegamos a nossa linha poligonal e giramos em torno do eixo X. Então, vamos obter uma superfície que é próxima da superfície real. Então, a superfície aproximadora consiste em diversas faixas, cada qual formada pela rotação de um segmento de reta. Então, ao girarmos esse segmento de reta em algum eixo, no caso aqui estamos girando no eixo X, vamos obter uma faixa. E para encontrar a área da superfície, nós vamos calcular a área de cada uma dessas faixas, que pode ser considerada uma parte de um cone circular. Então, isso daqui é considerado uma parte de um cone circular, que colocamos na figura 4, que vai nos ajudar em alguns passos. Então, bora lá. A área da faixa ou do tronco de cone, observe que nós temos um tronco de cone com geratriz L, então temos a geratriz do nosso tronco de cone que estamos chamando de L, raios superior R2, que é o raio maior, e inferior R1, que é o raio menor. Então, nós vamos ter o seguinte: para calcular a área desse tronco de cone, nós vamos fazer uma subtração de dois cones. Vamos calcular a área do cone maior menos a área do cone menor. E nós vimos no slide anterior como calcular essa área do cone, que é dado por π vezes. Vamos olhar para o cone maior. O raio aqui do nosso círculo da base é R2, então fica π vezes R2 vezes a geratriz. A geratriz do cone maior é formada por L mais L1. Beleza, né? Então, a área aqui é π vezes R2 vezes L1 mais L. Agora, menos a área do nosso cone menor, que é π vezes o raio aqui, que é R1, vezes a nossa geratriz, que é L1. Ok, colocando o π em evidência, vamos ter R2 menos R1 vezes L1 mais R2 vezes L. E isso vai nos ajudar. Vamos dar continuidade. Continuando nosso raciocínio, vamos olhar para a figura 4. Observe que nós temos dois triângulos semelhantes. Esse triângulo retângulo menor, que está no cone menor, e o triângulo retângulo maior, que está no cone maior. Então, pela semelhança de triângulos, nós temos o quê? Vamos olhar para o triângulo menor. O L1, que é a nossa geratriz do cone menor, está para o R1. Assim como a geratriz do cone maior, vamos olhar para o retângulo maior agora, L1 mais L está para o raio aqui, R2. Beleza. Agora, multiplicando cruzado, nós temos que R2 vezes L1 é igual a R1 vezes esse carinha, Fica R1 vezes L1 mais R1 vezes L. Podemos colocar, por exemplo, o L1 em evidência. Passa esse cara para o outro lado. Então, vamos ter R2 menos R1 vezes L1, que é igual a R1 vezes L. Vamos colocar esse cara na equação 1 que encontramos no slide anterior. Então, observe que na equação do slide anterior, tinha lá R2 menos R1 vezes L1. Então, no lugar desse cara, nós vamos colocar o R1 vezes L. Então, beleza, Está aqui, olha. No lugar lá, colocamos R1 vezes L. Agora, vamos colocar esse L em evidência. Vamos ter π vezes R1 mais R2 vezes L, que ainda pode ser escrito como 2π vezes R vezes L. Uai, e esse R aqui? Observe que esse R é o raio médio da faixa, Ele vai ser o quê? O R1 mais R2 dividido por
2. Então, na nossa fórmula, nós temos o quê? 2π vezes r vezes L. Se vocês substituírem, né, no lugar do r e colocar esse carinha, a gente volta nessa fórmula. Então, isso aqui vai nos ajudar bastante, tá? Então, a área lateral do nosso tronco de cone vai ser igual a 2π vezes r vezes L, onde esse r é o raio médio da faixa. Agora, pessoal, vamos para um processo que nós já estamos acostumados. Vamos aplicar a fórmula que encontramos à nossa estratégia. Beleza. Considere a superfície mostrada nessa figura abaixo, que é obtida pela rotação da curva y igual a f de x, onde o x está no intervalo fechado de a até b, ao redor do eixo x, em que f, né, em que essa função é positiva e tem derivada contínua. Isso é importante. Para definirmos a área da superfície, vamos dividir o intervalo AB em n subintervalos, com as extremidades x0, x1, x2 até xn e largura igual a ΔX, como fizemos para determinar o comprimento de arco. Ok. Próximo passo. Se y é igual a f de xi, observe que aqui nós estamos pegando uma faixa onde temos o comprimento ΔX, né? E esse ΔX, no caso aqui, é o xi menos o xi menos 1. Ok. Então, esse ponto aqui, PI, tem coordenadas xi e yi. Yi é o f de xi. Beleza, esse ponto está sobre a curva. A parte da superfície entre xi menos 1 e xi é aproximada ao tomar o segmento da reta PI-1 a PI. Então, observe que essa faixa é aproximada ao, né, pegarmos esse segmento PI-1 até PI e girá-lo em torno do eixo X. O resultado é uma faixa com geratriz L. Então, a geratriz do nosso tronco de cone é L, com comprimento, né, PI-1 a PI. E o raio médio, no nosso caso, o raio médio vai ser o quê? Vai ser o yi-1 mais yi dividido por 2. Observe que temos um raio menor, yi-1, e o raio maior, yi. O raio médio vai ser o quê? Esse yi-1 mais yi dividido por 2. Logo, pela fórmula 2, sua área de superfície é 2π vezes o raio médio, que temos aqui, vezes a geratriz L, que no nosso caso é a distância de PI-1 a PI. Assim, temos a seguinte fórmula. Aqui, pessoal, eu repeti a área da superfície que acabamos de encontrar e vamos para um próximo passo. Como na demonstração da fórmula do comprimento do arco, nós temos que o comprimento aqui, né, de PI-1 a PI é igual, então é preciso rever, né, a aula lá de comprimento de arco para ver que isso daqui é igual a raiz quadrada de 1 mais f' de xi asterisco ao quadrado vezes ΔX, onde esse xi asterisco é algum número no intervalo aqui de xi menos 1 a xi. Quando ΔX é pequeno, nós temos que o yi, ou seja, o nosso f de xi, né, o nosso f de xi ou yi, é aproximadamente o f de xi asterisco. Então, observe que essa faixa é bem pequena. Então, vamos ter que o y de i, ou seja, o f de xi é aproximadamente o f de xi asterisco. E também, né, o y de i menos 1, que é igual ao f de xi menos 1, esse pedaçozinho vai estar próximo ali do f de xi asterisco, uma vez que f é contínua. Portanto, esse carinha que encontramos, né, a área da superfície, é aproximadamente 2π. No lugar desse carinha aqui, estamos colocando o f de xi asterisco, e o comprimento ali do nosso segmento de reta de PI-1 a PI vai ser raiz quadrada de 1 mais f' de xi asterisco ao quadrado, ΔX. E, então, uma aproximação para o que pensamos ser a área da superfície de revolução completa ao somarmos cada uma dessas faixas, né? Usando o somatório, vamos ter o somatório de 2π vezes f de xi asterisco vezes a raiz quadrada de 1 mais f' de xi asterisco ao quadrado ΔX de i igual a 1 até n. Aqui eu repeti o somatório que acabamos de encontrar.
E observe que essa aproximação se torna melhor quando n tende ao infinito. E reconhecemos 3 como uma soma de rima para a função g de x igual a 2π vezes f de x vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado. Então, assim temos que o limite desse somatório, quando n tende ao mais infinito, é igual à integral definida de 2π vezes f de x vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx no intervalo de a até b. Portanto, no caso onde f é positiva e tem derivada contínua, definimos a área da superfície obtida pela rotação da curva y igual a f de x, onde x está no intervalo fechado de a até b, em torno do eixo x como S, vamos representar sempre pela letra S, a área da superfície, que é igual à integral definida de 2π vezes f de x vezes raiz quadrada de 1 mais f' de x ao quadrado dx no intervalo de a até b. Pessoal, com a notação de Leibniz para as derivadas, a fórmula 4 pode ser reescrita da seguinte forma. Integral definida de 2π, lá era o f de x é quem? É y, vezes raiz quadrada de 1 mais. Aqui era o f' de x, ou seja, podemos substituir usando a notação de Leibniz por dy sobre dx, a derivada de y em relação a x, isso ao quadrado dx. Agora, se a curva é descrita como x igual a g de y, onde o y está no intervalo fechado de c a d, então a fórmula para a área da superfície torna-se. Então, temos aqui a fórmula 6, que é a integral definida de 2π vezes x vezes a raiz quadrada de 1 mais dx sobre dy, ou seja, a derivada de x em relação a y, isso ao quadrado, dy, no intervalo fechado de c a d. Pessoal, as fórmulas 5 e 6 que acabamos de ver podem ser resumidas simbolicamente usando a notação para o comprimento de arco dado nas videoaulas anteriores, como S aqui vai ser igual à integral de 2π vezes y ds. Esse ds pode ser raiz quadrada de 1 mais dy sobre dx ao quadrado dx, ou raiz quadrada de 1 mais dx sobre dy ao quadrado dy. Isso vai depender de quem vamos tomar para ser a nossa função. Se vai ser y igual a f de x ou se vai ser x igual a g de y. Se pegarmos, por exemplo, y igual a f de x, vamos usar a primeira, a derivada de y em relação a x, e vamos trabalhar com a variável x. Agora, se pegarmos x igual a g de y, vamos usar a segunda, ou seja, vamos derivar x em relação a y. Então, isso é muito importante. Para a rotação em torno do eixo y, a fórmula da área da superfície se torna integral de 2πx ds, onde esse ds pode ser a primeira aqui ou a segunda, vai depender da função que vamos usar, tá certo? Então, isso eu acho que ajuda na memorização das fórmulas 5 e 6. Pessoal, e essas fórmulas podem ser lembradas pensando-se em 2πy ou 2πx como a circunferência de um círculo traçado pelo ponto xy na curva e girada em torno do eixo x ou eixo y, respectivamente. Então, aqui nós temos um ponto xy, vamos traçar uma circunferência. Aqui observe que a curva foi girada em torno do eixo x. Beleza, então essa circunferência ela vai ter comprimento o quê? 2π vezes o raio aqui é o y. Então, a rotação em torno do eixo x, nós vamos obter S igual a integral de 2πy ds. É só lembrarmos, se giramos em torno do eixo x, aqui aparece o y. O y é o nosso f de x. Agora, se pegarmos uma circunferência passando ali pelo ponto xy, nesse caso, observe que a nossa curva foi girada em torno do eixo y. Então, a circunferência aqui vai ter comprimento 2πx. O raio aqui é o x. Então, temos a rotação em torno do eixo y. E para lembrarmos, vamos ter o quê? Que a área da nossa superfície é igual a integral de 2πx ds. ds é aquela raiz quadrada lá. Então, pessoal, era isso. Na próxima videoaula, vamos ver alguns exemplos. Pessoal, os slides foram elaborados com base nas notas de aula do livro Cálculo, volume 1, do Stuart. Um grande abraço e até a próxima!